E o pagamento dos chamados supersalários a servidores da Câmara de Ribeirão Preto foi considerado inconstitucional pela Procuradoria-Geral de Justiça. O órgão máximo do Ministério Público Estadual emitiu parecer contrário ao agravo de instrumento, que é uma espécie de recurso protocolado pelo Legislativo. O procurador de interesses difusos e coletivos, Nilo Espínola Salgado, defende a imediata extinção da incorporação inversa, criada por lei complementar, paga aos servidores efetivos da Câmara de Ribeirão Preto e que gerou supersalários na casa. O parecer emitido em 28 de outubro é uma resposta ao agravo de instrumento, impetrado pelo Legislativo. A casa entrou com esse recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo depois que o juiz Reginaldo Siqueira, da primeira vara da Fazenda Pública, decidiu suspender as gratificações dadas aos funcionários que exerciam cargos em comissão. O importante nesse parecer da Procuradoria é que, de longe, o procurador conseguiu enxergar que houve manifesta articulação para que sejam beneficiados esses servidores dos supersalários. O procurador apontou ainda em relatório que os atos praticados pela Câmara, nada republicanos, favoreceram o pagamento dos chamados supersalários e que os concursos promovidos pela Casa, que tinham em comum um número reduzido de vagas, baixo salário e a mínima exigência e escolaridade, não era para atrair interessados, mas sim para permitir a aprovação de apadrinhados dos vereadores. Se o procurador conseguiu de longe enxergar isso, a gente espera que aqui em Ribeirão Preto, onde também tramita esse processo, que o Ministério Público haja da mesma forma, até porque ele não pode contrariar o que o procurador diz em São Paulo, quer dizer, o Ministério Público é um só, tanto faz o promotor como o procurador, então eles não podem ter pareceres divergentes. O promotor da cidadania em Ribeirão é quem investiga a efetivação de servidores e afirma que o inquérito está em fase de conclusão. Sebastião Sérgio quer saber em quais condições filhos, genros e agregados de vereadores e outros funcionários foram contratados. Há uma lista deles. A promotoria cita pelo menos o caso de 4 irmãs que foram efetivadas para os cargos operacionais, com salários que não passavam de R$ 4.000 e com as gratificações passaram a receber juntas mais de R$ 75 mil. Esse é um fato que nos chama atenção, mas a gente tem tentado aprofundar a investigação, porque esse fato sozinho não evidencia a fraude, e nós precisamos verificar se de fato ocorreu algum tipo de fraude, né? O promotor de justiça também garante que há outras investigações contra a Câmara sendo concluídas. Uma delas trata da ausência de um procurador na Casa de Leis. Silveira entende que o cargo não deve ser ocupado por um funcionário comissionado. A Câmara tinha um procurador único e recentemente recebi a notícia que ele se aposentou. Portanto, hoje, segundo a tese que a gente defende, a situação seria irregular. Sendo irregular, a Câmara então não poderia instituir uma advogada para defender o pagamento dos chamados supersalários, como fez. A responsável foi uma nomeada como agente técnico legislativo e atualmente coordenadora jurídica. Esse fato ocorreu numa ação popular onde atua um outro colega promotor de justiça. Ele me comunicou e eu estou tomando providência agora para resolver essa questão. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto não se manifestou. Já a Câmara disse que a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça é obrigatória nesses tipos de processo e que a questão das incorporações está judicializada e, caso sejam necessárias adequações, a Câmara irá adotá-las. Com relação ao cargo de procurador, a mesa diretora disse que estuda a possibilidade de abrir concurso para a contratação. E agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações sobre esse assunto. Ximene? Bom, é importante deixar claro que essa ação popular que pede a extinção aí das gratificações serve também para funcionários da Prefeitura. Boa tarde, doutor Disseu. Qual é o peso do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça na ação popular contra os supersalários da Câmara e da Prefeitura também? Muito boa tarde. É inquestionável que o Procurador de Justiça que se manifestou no processo e se manifestou no sentido da inconstitucionalidade e até, e acho muito importante frisar, da ilegalidade das incorporações, isso reforça o posicionamento que está na petição inicial que o autor popular ingressou, reforça uma manifestação que está nos autos de extrema relevância e importância do desembargador quando
conferiu não efeito suspensivo e determinou, portanto, que os pagamentos fossem feitos e continuassem, mas ele já alertou de que, possivelmente, essas incorporações que a Prefeitura e a Câmara fizeram, na sua execução, há ilegalidades. Ele diz que parece que há ilegalidades. O Procurador de Justiça vem agora e diz que há ilegalidades. Portanto, quero registrar que nós temos num processo, portanto, numa manifestação oficial, 2 órgãos, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, um desembargador e um procurador de justiça se manifestando, dizendo que há ilegalidades nas incorporações que foram feitas. Me parece que, tanto no âmbito do Poder Executivo, Prefeitura, quanto na Câmara Municipal, as autoridades deveriam e poderiam fazê-lo, independentemente de se esperar o processo chegar ao final, uma revisão desses atos de incorporação e dos valores que estão sendo pagos. Mais do que um resultado judicial dessa novela, os agentes públicos eleitos em Ribeirão Preto receberam um recado claro. Acho que estamos passando por uma revisão cultural, comportamental extremamente importante na sociedade brasileira, quer no processo eleitoral nacional, quer naquilo que tem acontecido em Ribeirão Preto, a sociedade civil se organizando para olhar as coisas do poder público. Acho que esse recado reforça-se agora numa posição oficial dentro de um processo, e há responsabilidades tanto dos gestores na Câmara quanto dos gestores na Prefeitura, no Poder Executivo, para que, especificamente nesse assunto, façam as revisões que precisam ser feitas. O Ministério Público, em consequência dessa ação popular, também investiga concursos públicos na Câmara e possíveis privilégios. É um desdobramento positivo para a cidade? Não há dúvida. A manifestação do Procurador de Justiça nos autos é de que não há, ao que parece, espírito republicano, que é um princípio constitucional que deve reger a administração pública. Não há espírito republicano na contratação através desses concursos públicos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube, e daqui a pouco eu volto com outras informações. André? Até já, Chimene.